Bom, hoje teremos a fala da Camila Igari, que é psicanalista, mestre e doutora em educação, psicologia da educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em teoria psicanalítica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Teremos depois a fala do Mahmoud Baidoun, que é sexólogo, psicólogo, ex-participante do Big Brother Brasil 18 e participante do No Limite 2021. Depois vem o Sérgio Zlotnik, que é pós-doutor em psicanálise pela USP, dramaturgo e pesquisador das artes cênicas. E, por fim, o Júlio César Nascimento, que é psicanalista, psicólogo pela Universidade de Brasília, com especialização em teoria psicanalítica pela COGEAI da PUC de São Paulo, mestre em psicologia clínica pelo Núcleo de Estudos em Psicanálise da PUC de São Paulo, professor e supervisor clínico do curso de formação em psicanálise do CEP. Eu passo a palavra agora para a Camila e desejo um ótimo evento para todo mundo. Boa noite, eu agradeço a todos a presença, imaginei que estaríamos juntos ali no CEP, mas ainda não é possível, mas estamos juntos aqui, em breve estaremos juntos. Esse debate, ele nasce de uma inquietação sobre o que é essa relação entre o público e o privado no Big Brother, né? Eu vou ler uma introdução, que é uma introdução do próprio programa. O jogo já vai começar. 20 pessoas a caminho do inesperado. Eles acabaram de se conhecer, mas uma coisa ele já sabe. Antes de serem amigos, são rivais. Esta casa é uma arena onde vai acontecer uma batalha por dinheiro, fama e poder. Só um vencerá. Só um receberá o prêmio de R$ 1.500.000. Será um jogo de paciência, uma guerra de nervos que vai derrubar um a um. E é o seu voto que decide quem sai da casa. Pode entrar, o direito à privacidade fica do lado de fora. 38 câmeras, 60 microfones serão os olhos e os ouvidos do grande irmão. Não há como se esconder. Serão vigiados 24 horas por dia. 2 meses sem televisão, rádio, internet, nem mesmo telefone. Não há como fugir do desafio da convivência. Até agora eram pessoas comuns, outras nem tanto. A partir deste momento, a vida deles vai mudar para sempre. Está no ar o programa mais esperado da TV brasileira, Big Brother Brasil 22. A partir dessa introdução, suscitam algumas perguntas, né, que nortearam um pouco o início desse debate, né? O que faz homens livres se sujeitarem à exposição de sua privacidade? Qual é o preço pelo sacrifício do privado? Qual o custo de tornar-se público? E, enfim, o que buscam os Big Brothers? Ao longo desse mês, eu pesquisei um pouco na construção dessa trama entre o público e o privado. E escolher participar do jogo é aceitar e ultrapassar a fronteira entre o público e o privado, frente a milhares de espectadores, ávidos voyeurs em todos os detalhes, nos mínimos gestos dos competidores, brothers e sisters em tempo real. As linhas da intimidade se apagam. A intimidade exposta e a intimidade invadida não sustentam barreiras simbólicas. O público é a nova ordem. Nem mesmo aquilo que se declara no confessionário sustenta-se como uma barreira simbólica. O lugar no qual brothers exercem minimamente o controle de esconder e revelar emoções, sentimentos e vulnerabilidades, bem como o espaço de produzir conteúdos para redes ou fãs, será sujeito à queda da quarta parede. A sensação no jogo é que nada escapa. Mas não escapa quem? Não escapa aos olhos do grande irmão. Nada o manipula também, nem mesmo o artifício que diferencia o Big Brother Brasil das demais versões espalhadas pelo mundo. A edição, mais do que um resumo do dia, pode ser considerada um filtro manipulador. As imagens e falas selecionadas podem potencializar emoções, contribuindo para interpretações com viés dirigidos pelo olhar externo. Contudo, para o grande irmão, não há distrações.
Ele mesmo observará todos com seus múltiplos olhos. E afinal, quem será que é o grande irmão? E qual é o seu poder? No jogo, o apresentador representa o grande irmão como porta-voz frente aos brothers, por levar as regras e as notícias do mundo, transitando entre a regulação e o acolhimento de suas diferentes nuances. Como em 1984, aquele que está na frente da tela não é o verdadeiro grande irmão, que é a personificação de algo maior, o partido. É a lei determinando direitos e deveres. Seu mandato é manter a ordem, vigiando, punindo e eliminando. Eu, Camila, ouso arriscar que na competição o grande irmão também é algo maior. É uma figura que se sustenta numa trama em torno do público e o mistério e a fantasia do que pode se manter privado e que há de se revelar. Ao longo do jogo, os espectadores permitem entrar na casa, abandonam a posição de voyeur. O voto garante o status de estar no jogo, apropriando-se do controle e do direito de vigiar, julgar, punir, com a finalidade de castigar e eliminar os indesejados, o que pode levá-los a um exercício de um poder e de um gozo sádico. Permitem-se revelar amores e ódios, constroem-se, intensificam-se nos discursos, excluem aqueles que não correspondem aos seus valores e ideais, revelam-se, reconhecem-se, identificam-se e exercem a sua crueldade. Algo claramente evidenciado na última edição do BBB 21, realizada no segundo ano de pandemia, na qual o contexto pode ter contribuído para potencializar emoções, emergindo uma necessidade ainda maior de exposição de sentimentos por meio de números recordes extremados de aceitação e rejeição. Constituiu-se uma massa dentro de uma orientação ou organização afetiva. Amamos odiar, odiamos com velocidade e amamos com devoção. O enamoramento pela Sister a transformou numa hipnotizadora, tornando-a o único objeto desejado. Por ela, tudo era válido como prova de amor, não apenas para engrandecê-la ou diferenciá-la. Era preciso também diminuir os demais brothers a qualquer custo, julgando, torturando e eliminando como ordem de exclusão, nos limites daquilo que podemos chamar de uma violência exibicionista, como prova de amor e de servidão. Sustenta-se, assim, uma lógica de exclusão a tudo que não é ou que possa ameaçar o objeto de desejo. Segundo Freud, o fato do eu vivenciar sonhadoramente o que afirma e solicita nos lembra que descuidamos de incluir entre as funções do ideal de eu também o exercício da prova de realidade. Não admira que o eu tome por real uma percepção quando essa realidade tem aval da instância psíquica, normalmente encerrada num teste de realidade. Assim, o espectador, como pertencente à massa, está sujeito a condições que lhe permitem se livrar de repressões e dos impulsos instintivos do inconsciente, em nome de um objetivo comum, em nome de um amor. Abstende-se também daquilo que seriam os filtros do real. No BBB 21, a trama tecida entre o público e o privado organizou uma massa fascinada, hipnotizada e identificada pela transferência e pela idealização do objeto de enamoramento em sua perfeição, movida pelo ideal de justiça e de lealdade, como estruturantes do ideal do grande irmão, que contém os nossos nobres ideais de eu, com os quais muitos de nós nos identificamos. Desafia-se, assim, a cada um dos brothers a habilmente transitar entre o público e o privado, dosando o exibicionismo e o narcisismo necessários para o desenho de uma imagem que os aproxime e o dialogue com um grande irmão. Como se apresentar, como se identificar e qual é o investimento para manter essa imagem. Lembrando que todos os brothers são iguais, pipocas ou camarotes, frente às oportunidades, vulnerabilidades e ao controle e ao gozo sádico do grande irmão.
Logo, emerge uma pergunta: quais seriam as estratégias possíveis para se proteger de uma comunidade tão destrutiva, ou mesmo dos extremos de um sadismo exibicionista? Não sei a resposta a isso, mas penso que ao longo do jogo torna-se impossível manter os estereótipos desejados pela massa. Logo, brothers são entregues ao espontâneo descortinado. Talvez o maior recurso seja deixar aflorar aquilo que Freud apresenta como um instinto social, uma habilidade associada ao sobreviver o jogo, não apenas para adiar a eliminação, como também para atenuar a angústia de uma exclusão social, principalmente em seu extremo, o cancelamento. Sim, sobre o viver o jogo. A eliminação é a morte e é o fim do jogo. O cancelamento é uma sombra que pode acompanhar o brother numa vida pós-jogo. O cancelamento é o julgamento. As sentenças são o esquecimento, o anonimato e a indiferença. Enfim, chegamos ao final do jogo. Nem sempre o ganhador é o mais estrategista, mas aquele que se apropria de diferentes recursos para atenuar os efeitos psicológicos da competição, pela vigilância constante, pela falta de privacidade, pela criação de conflitos, pela violência, pela ameaça de eliminação e, principalmente, pela ausência das mediações simbólicas em relação ao outro, em relação com o outro. Cabe a cada brother articular-se em sua trama narcísica, com a finalidade não apenas de situar-se como objeto de desejo ou reconhecimento frente ao outro, como também para manter uma libido sustentada no eu. Ou seja, o brother hábil sobre o como viver, relacionar, compreender as grandes demandas do grande irmão, alcançará a tríade desejada: fama, dinheiro e poder. Esperamos um novo jogo e uma nova massa que se organizará em torno do ideal do grande irmão. Uma nova trama se constituirá na relação do espectador e os competidores em seus afetos, tensões e contextos. A cada BBB, um novo grande irmão se sustenta na triangulação com brothers e os voyeurs, na dialética do amódio. Lacan evidencia que numa relação nos propomos a amar e odiar o objeto amoroso com a mesma intensidade e talvez ao mesmo tempo, o que torna impossível conhecer o amor sem conhecer o ódio e vice-versa. Afinal, caminham juntos. O objeto de desejo se faz completo e se faz falta. Sustenta-se dialéticas entre o público e o privado e o próprio amor-ódio. É o que buscam os brothers durante o jogo, evitando a morte pela indiferença aos olhos do grande irmão. Mas o jogo não acabou. A cada competição, independente de ganhar ou perder, dentro ou fora da casa, os brothers ganham um novo desafio. Como é que é viver sem os olhos do grande irmão? Como manejar os restos do jogo no binômio anonimato e fama e suas implicações para o eu? Como evitar que o anonimato ou mesmo a fama após o BBB possam se tornar um pesadelo? A partir dessa reflexão, eu abro o debate com Mahmoud, para nos falar um pouco dessa experiência do que foi viver um BBB aos olhos das implicações para o eu. Oi, já posso? Pode, Mahmoud. Tudo bem? Gente, primeiramente, eu acho que já é noite aí no Brasil. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. Quando eu era aluno de psicologia, aluno de sexologia, eu ia muito nas palestras do CEP. Tá todo mundo me ouvindo? E estou muito feliz de estar aqui para compartilhar minha experiência com vocês. Vou dar um relato um pouquinho mais pessoal, né? Eu acho que tem bastante especialista aí, psicólogo, para dar uma leitura mais psicanalítica, uma leitura mais teórica, né? Então, vou falar um pouquinho da minha experiência como Mahmoud,
um jovem formado em psicologia que acabou no Big Brother, então vou falar um pouquinho de como foi a experiência antes, né? Até porque a Camila ela colocou a pergunta, né? O que faz alguém, né, abrir mão da privacidade, né? Abrir mão da, sei lá, saúde mental para entrar num programa desses. Então, acho que minha experiência vai responder um pouco isso. E também como foi minha experiência um pouco no jogo e após o jogo, tá? É o seguinte, eu sou daquela geração, gente, que meus pais, minha mãe falava para mim assim, que eu tenho que estudar bastante. Eu não sei vocês, mas eu era dessa geração. E aí você estuda porque, né, os estudos vão salvar a sua vida, né? Quanto mais você estudar, melhor. Então, eu sou dessa geração e eu sou aquela pessoa que na universidade era aquela pessoa que tinha muito sonho em seguir carreira acadêmica, em ser professor universitário, porque eu via isso como um ápice, era o meu sonho. Então, eu investia muito nos meus estudos, participava de muito congresso, de muito evento, muito projeto, fazia análise, tudo que professor de psicologia mandava na faculdade, eu fazia, corria atrás, trabalhava, pegava dinheiro e pagava as coisas que eu queria. Então, eu investia muito na minha futura carreira acadêmica, na minha futura trajetória como psicólogo ou psicanalista, né? Acabei não seguindo esse caminho, mas isso estava dentro dos meus projetos, né? Eu era tão focado nisso que era capaz, assim, tipo, alguém me chamar para o bar e eu perguntar assim, posso colocar no Lattes? Não, então não vou. Era assim, só focado nisso, essa era a minha vida, e entrei no mestrado, terminei o mestrado, fiz 2, 3 especializações, terminei as 3 especializações, e estava lá em 2017, final de 2017, já quase 4 anos de formado, né? Na clínica, né? Ainda atendendo, eu cheguei a atender por plano de saúde, né? Recebia R$ 13 a consulta, porque não dava certo o negócio da clínica, então eu dava aula de inglês, aula de idiomas, árabe, espanhol, inglês, para sustentar a clínica, eu tava uma vibe muito perdida assim, mas aí começou a vir a decepção, do tipo, ai, pô, eu investi um monte e agora eu não estou me sentindo valorizado como profissional. E tem um detalhe muito importante, que na época eu vivia em Porto Velho, que é lá em Rondônia. As pessoas não discutem muito, mas o Brasil ele é muito sudeste cêntrico. Então, se eu pedir para vocês citarem psicólogos ou psicanalistas, ou profissionais famosos que vocês conhecem, provavelmente ou moram em São Paulo ou moram no Rio. Então, a gente é muito esquecido do resto do Brasil, é tudo muito longe, muito difícil, e eu estava lá, assim, num negócio de decepção mesmo, aquela decepção da pessoa que estudou muito e não estava se sentindo valorizada profissionalmente. Beleza? O que eu fiz? Eu me inscrevi no Big Brother? Não, eu nunca me inscrevi no Big Brother. Eu sempre insisti de que não, eu tenho que estudar mais, né? Então, eu já estava me planejando para fazer doutorado, enfim. Daí, um belo dia, eu estava na clínica, nessa clínica onde atendia vários profissionais da psicologia, né? Como eu era especialista em sexologia, eu atendia mais casos relacionados à sexualidade. Chegou o horário do almoço, que era tipo meio-dia, 1 hora, assim, aí saíram os psicólogos para almoçar fora, e eu fiquei na clínica porque eu tinha um paciente, né? Eu queria atender o paciente para pegar a assinatura dele, para receber meus R$ 13, né? 6 meses depois, e ele faltou, e eu fiquei lá com fome, esperando, né? Já tudo isso matutando na minha cabeça, que tipo, poxa, estudei tanto, não estou me sentindo valorizado profissionalmente, o mestrado está acabando, vou perder a bolsa, vai acabar, né? O que eu vou fazer? E aí toca meu celular, era um número DDD 21, e eu atendi. E quem me ligou era o olheiro do BBB, porque eles foram fazer uma seleção lá em Porto Velho, pela primeira vez na história,
né, que é Porto Velho e Rondônia, e eu acho que pediram para alguma repórter local indicações de nomes. Então, eles entraram no meu Instagram, tinha lá sexólogo, Rondônia, acharam interessante um sexólogo em Rondônia, e o cara me ligou. Sorte, cagada, milagre, acho que Deus estava me olhando e falou, o menino está precisando de uma ajuda, eu vou dar uma ajuda para ele. Então, o cara me ligou, e aí, quando ele falou que era da seleção, eu sabia que estava na minha cidade, então não era trote, e eu comecei a falar um pouquinho da minha vida. Eu tenho uma história um pouco assim, diferente, vim do Líbano, né, de uma família muçulmana, e fui cair em Rondônia, meu pai tinha uma boate de strip, então fui contando essa história para ele, né, durante meia hora, super empolgado, porque assim, quando eu recebi a ligação, eu já estava nesse pensamento que a minha vida tá uma merda. Eu preciso de alguma coisa para melhorar a minha vida. Daí o cara te liga para participar do maior programa do país, é claro que você não pode jogar essa oportunidade fora. Então, eu meio que me vendi para ele e ele me chamou para a seleção, tá? Que foi alguns dias depois, na mesma cidade. Então, no dia da seleção, eu atendi de manhã todos os meus pacientes, né? Levei marmita da minha mãe para o trabalho, comi a marmita, botei a marmita dentro da bolsa e fui lá com a roupinha mesmo, assim, todo suado, para a seleção. Tinha tanta gente bonita naquele lugar, eu nunca vi tanto modelo, tanto gato, tanta gata, assim. Eu falei, meu Deus, o que eles querem comigo, né? Porque, olha, tanta gente alta, bonita, maquiada e tal, e eu lá com a minha marmitinha, assim, não entendendo muito o que estava acontecendo. Daí tem várias etapas da seleção que eu não posso falar, né, por contrato, que aconteceram lá nesse dia. E no final, a última etapa, eles separam pessoas para entrarem em salas que têm câmeras para essas pessoas conversarem com a câmera. Só que nessa etapa me separaram com mais duas pessoas, que era um cara de 2 metros, assim, loiro, de olhos verdes, assim, lindo, que estavam todas as mulheres olhando, e a Miss Rondônia. E eu baixinho, assim, 1,68 m, e olhei, meu Deus, se, tipo, depender de como eu tô agora, eu não vou ser selecionado para esses dois. Então, quando me separaram para a entrevista, eu comecei a falar, contar minha história, falar um pouco dos meus pensamentos, né? A própria jornalista me entrevistou, e eu senti ali naquele momento, eu senti que eu ia ser selecionado, até as pessoas começaram a falar, olha, eu acho que eles gostaram do teu perfil, não sei o quê, mas eu também sabia que se eu entrasse, eu não ia ganhar. Por que eu sabia disso? Porque, gente, eu me conheço muito bem, eu fiz análise durante 10 a 12 anos, então eu sabia que eu ia ser selecionada, eu sentia, mas no autoconhecimento que eu tinha de mim mesmo, eu sabia que eu não ia ganhar e que não ia rolar muita identificação com o público, porque eu tenho gostos particulares, eu tenho uma personalidade muito particular, uma história de vida muito particular, e que não ia rolar identificação, e isso acabou acontecendo. Mais para frente eu falo sobre isso, né? Então, eu sabia que eu ia ser selecionado, sentia que eu não ia ganhar, mas eu queria aparecer, porque na minha cabeça era assim, gente, eu acho que as pessoas, quando entram no BBB, pensam, vou ganhar 1,5 milhão, e eu não pensei nisso. Eu pensei assim, vou entrar no programa, vou aparecer na Globo, quando eu for deixar meu currículo em alguma faculdade, eles vão me aceitar. Por quê? Porque eu apareci na Globo, né? Porque eu tive visibilidade. Então, esse era meu pensamento. Meu pensamento era esse. Daí, esperei 3 meses, né? Daí ligaram. Eu estava num relacionamento super abusivo, não conseguia terminar. E aí, quando me ligaram, né, falando, a gente tem interesse, queremos te trazer para o Rio para te conhecer melhor, isso deu uma massageada no meu ego e terminei esse relacionamento. Até hoje eu falo que meu melhor presente foi esse, do Big Brother, porque eu não ganhei dinheiro nenhum dentro da casa. O dinheiro que eu ganhei serviu para pagar minhas contas em atraso, né? E aí, fui lá, né? Fui selecionado, inclusive eu fui selecionado em outro projeto para viajar ao mundo, né, ajudando pessoas, mas conversando com a minha psicanalista, eu decidi que eu
preferia entrar para o Big Brother porque eu também gosto de aparecer, né? Tem essa, né? Quem entra no Big Brother gosta de aparecer. Então, tem 2 motivos que eu entrei. Tem esse meu lado, que eu gosto de aparecer, que eu tenho um lado exibicionista, sempre gostei de teatro, sempre gostei de dar aula, de ser professor, que é uma posição que você está ali ocupando o lugar que está todo mundo te olhando. Quando eu fui para... depois eu fui entender que, tipo, eu não me sentia confortável na posição de psicólogo, escutando as pessoas, porque eu não me sentia nessa posição de que, eu estou chamando a atenção para mim. Então, para mim, ser professor era muito mais interessante. Mas, enfim, isso é outro assunto. Nossa, meu TDAH é foda. Onde que eu estava falando? E aí eu entendi com a minha psicanalista que eu preferiria entrar no Big Brother, que qualquer coisa, depois eu viajo, né? Conversa, enfim. Entrei no programa, e aí, eu sentia que eu não ia ganhar, quando eu entrei na casa, eu tive a certeza que eu não ia ganhar, tá? Eu tive a certeza, porque eu comecei a ver as outras pessoas, as histórias das outras pessoas, né? Eram umas coisas, assim, bastante pesadas, emocionais e tal. E aí, lá dentro, aí eu vou falar lá dentro o que acontece. Lá dentro, eu entrei com essa ideia de que vou né, mostrar um pouquinho meu trabalho como sexólogo, né, para as pessoas verem. Isso funcionou a primeira semana, né? Porque depois começa, e você começa a entrar no jogo mesmo. O que acontece? Antes de você entrar no programa, você é colocado num quarto de hotel, que hoje em dia eles falam que é para examinar, né, o Covid. Mas isso é uma preparação para qualquer reality. Então, eles te tiram o telefone, não tem TV no quarto, a janela é fechada para ninguém se jogar, o quarto é no 17º andar, né? Não tem TV, não tem nenhum contato, você não consegue ler porque você está muito ansioso, né? Então, eu ficava o dia inteiro na banheira, batendo uma, porque não tinha nada para fazer, tá, gente? É isso. Então, esse é um período de preparação para você o quê? Ficar à flor da pele. Eles já te preparam para você entrar. Então, eles te privam de todas as defesas, porque aqui fora, quando você não está se sentindo bem, né, você tem vários mecanismos de defesa para colocar isso para fora, né? Você desabafa com uma amiga livremente, sem botar filtro, né? Você sai para correr, você sai com os amigos para beber, você marca uma consulta com a psicóloga, você faz alguma coisa, entende? Então, todas as suas defesas ali são privadas, e o que resta para você é viver as suas emoções. Por isso você vê as pessoas chorando. Lembrei uma coisa. A primeira pergunta, quando ele me ligou, lá em setembro ainda, quando eu fui selecionado, era se eu tomava algum remédio controlado. E eu falei que não tomava, que eu tomava às vezes Ritalina, mas era muito pontual para eu escrever, né? E ele falou, que bom, porque se você tomasse, você já estava eliminado. Então, você não pode tomar antidepressivo, esses remédios que te privam das emoções. Porque quando você toma... Hoje eu tomo antidepressivo, eu sei que é muito difícil você expressar os seus sentimentos. Então, eles não querem essa pessoa lá dentro. Eles querem a pessoa que viva os sentimentos e as emoções dela, né? Então, tudo é mais intenso. A raiva é mais intensa, a tristeza é mais intensa. Então, você chora por qualquer coisa. Lá dentro, eu chorava todos os dias. Hoje, eu não choro todos os dias, e não é por causa do antidepressivo. Antes de eu começar a tomar o antidepressivo, eu já não sou uma pessoa que chora muito, é muito difícil. Mas lá dentro, eu chorava todos os dias. Qualquer coisa me fazia chorar, né? Porque não tem outra coisa para você fazer além de viver os seus sentimentos, né? Você não pode desabafar à vontade, qualquer coisa. Por exemplo, eu vivia no Tacunada. Na minha época, tinha Tacunada. E aí, no Tacunada, você só come 3 ovos por dia, arroz e feijão. E eu não sou uma pessoa que sou fã de feijão. Eu não gosto de feijão. É um gosto particular, assim como eu não gosto de cerveja. Mas eu queria muito ter reclamado do feijão, que eu não gosto de comer feijão. Mas eu não reclamei, porque eu falei, se eu falar, eu não gosto de feijão, as pessoas vão achar, olha esse mimizento, não agradece a comida que tem, né? Tem gente que só tem isso para comer. Então, Mahmoud, por mais que eu tenha surtado lá dentro,
eu sempre pensei, minha estratégia era sempre pensar no que o público achava. Eu não pensava nada no jogo, nas outras pessoas. Vou botar essa pessoa no paredão, até porque eu sabia que não ia ganhar, que estava lá só para passando o tempo, né? Vendo o que rola, o que pode rolar, né? Depois do reality, né? Então não podia reclamar, não podia fazer nada. Então a única coisa que eu podia era viver meus sentimentos. Era o quê? Chorar muito, sentir muita raiva, andar de lá para cá. Eu tinha gastrite, todo dia eu tinha gastrite, eles mandavam remédio para eu tomar. E aí, ó, por exemplo, uma coisa que, tipo assim, eu não, eu vivia no tá com nada, que eu só podia comer 3 ovos, arroz e feijão durante os dias, né? E aí, de repente, na quarta, tinha uma festa. E aí, nessa festa, tinha as melhores comidas do mundo. Eu já viajei em muitos lugares, já fui em muitos restaurantes, eu nunca vi uma comida melhor do que a comida da festa do BBB. O camarão é desse tamanho, mas eu não sei se a comida era boa mesmo ou a situação que eu estava me fazia enxergar a comida, meu Deus, como se eu estivesse num paraíso. Daí, tipo, quando chegava a festa, poderia ter lá o melhor cantor do mundo, eu ia lá para comer primeiro, gente. E aí o quê? O público julga, olha, mal educado, né? Não deu atenção para os cantores, fica comendo. Então, as pessoas muitas vezes julgam o programa sem saber como acontecem as coisas lá dentro. Enfim, lá dentro é isso mesmo, os sentimentos ficam muito intensos, tudo é mais intenso. E chegou um momento, uma coisa que eu acho interessante para o debate, né? Chegou um momento que os meus sonhos eram só incluíam só pessoas dentro da casa. Por quê? Eu fiquei muito tempo longe do resto da humanidade, né? Em isolamento. Então, ali dentro, depois de um tempinho assim, depois de 1, 2 semanas dentro da casa, eu só tinha sonhos com, talvez, não necessariamente com eventos da casa que estavam acontecendo, mas também só com pessoas dentro da casa, como se era só isso a minha realidade, como se não existisse o mundo afora. Como se tudo se resumisse ali a esse ambiente. Isso é uma coisa que eu percebi que sempre chamou muito a minha atenção, que lá dentro eu só sonhava com coisas e com pessoas que estavam ali dentro, que eram do meu convívio, como se a minha vida anterior não existisse. E aí eu fiquei 6 semanas, né, 1 mês e meio, fui eliminado, graças a Deus, porque quando eu fui nesse último paredão, já estava com a saúde mental muito desgastada, então eu meio que estava pedindo para sair já, e aí veio a reação, né, de como você sabe. Naquela época que eu participei do programa, ainda não tinha essa febre das pessoas ficarem com milhões de seguidores na internet. Então, foi a primeira edição que isso aconteceu. E então, eu não entrei preparado. Tipo, hoje em dia, as pessoas entram já com assessora, né? Com pessoas fechando jobs para elas, já entram com uma equipe. Quem cuidava da minha rede social era a minha irmã, né? Eu falei, vou sair com 50 mil seguidores, no máximo, mas tá ótimo. Se 3 deles quisessem ser meus pacientes, me pagassem R$ 200, eu já estava feliz. Era isso que eu pensava. Se alguém me contratar para dar aula, eu já estou feliz. Era isso que eu pensava. Mas aí é outra realidade mesmo. Então, eu saí com 300 mil seguidores, né? Até o final do programa, eu já estava com 2.300.000, então mudou minha realidade totalmente. Cheguei na minha cidade, Porto Velho, tinha 5 mil pessoas me esperando no aeroporto, então isso vai muito massageando seu ego e você não entende que isso é passageiro. Então, isso foi uma coisa que fudeu com a minha saúde mental. O que acontece é que o BBB ele é muito intenso, então o jogo é muito intenso, você vive essa intensidade de sentimentos lá dentro, você sai, você vive uma intensidade de sentimentos. Então, eu lembro a primeira vez que eu fui no shopping, depois que eu saí da casa, eu queria comprar um notebook para mim. Lembra que eu falei que meu sonho era ser professor? Queria comprar um notebook para dar minhas futuras aulas. E aí eu não consegui chegar na loja dentro do shopping, porque eu fui parado
durante 3 horas por todo mundo que estava no shopping, até eu chegar na loja, tá? E aí vai passando alguns meses, você vai e ninguém mais, diminui muito a quantidade. As pessoas param de seguir muitas vezes, acaba essa intensidade, tudo fica mais tranquilo. Até hoje eu sou parado na rua, mas não assim, desse jeito. Eu consigo viver minha vida tranquilamente. Mas aí você não entende, tipo, estava tão intenso e agora é um nada. É como se o meu psiquiatra, ele falou, é como se eu tivesse cheirado cocaína, depois tem a abstinência. Você vai lá para o topo do mundo e no outro dia dá aquela abstinência. Então, é como se a experiência movimentasse muito os meus transmissores e depois ficasse um vazio. E esse sentimento depressivo eu vejo em várias pessoas que participaram no reality, tanto que hoje em dia falam de um conceito de depressão pós-reality, é pouco falado, né? Que é meio que intensificado também pelo cancelamento na internet. Não sou uma pessoa que foi muito cancelado pela Carol Conká, como a Carol Conká, por exemplo, ano passado. Hoje em dia, eu trabalho nas redes sociais, mas eu trabalho na minha área de sexologia, né? Então, os hates que eu sofro, eu acho fofinho, né? Tipo, algum evangélico muito fanático, falando que eu vou para o inferno, mas tudo bem, isso eu já sabia que eu ia sofrer, fui preparado na especialização de sexologia para isso. Os cancelamentos do BBB são nada a ver, é muito ridículo, chega a ser ridículo. Eles te cancelam para qualquer coisa. Tipo, agora, 3 anos, 4 anos depois da minha participação, eu vim para Paris com as minhas amigas, né, da edição, cada um pagou o dele, na verdade, a ideia foi a minha. Daí, o que escreve no Twitter? As pessoas que assistiram o programa, que eu sou encostado nelas, porque elas chegaram na final e eu saí cedo. Então, eles te cancelam por coisas ridículas, que, tipo, você chega e fala, meu Deus, não estou entendendo. Não é uma coisa, assim, que tem nexo. Às vezes, a coisa tem nexo. A pessoa falou uma coisa, né? E há uma coisa preconceituosa, aí rola um cancelamento, mas às vezes é por uma coisa ridícula. Então, tem muito isso, né? Essa depressão pós-reality, ela foi intensificada um pouco pelo cancelamento, e aí eu tive que, tipo assim, falar, não, eu não posso ficar assim, porque assim, eu fui ao ápice no programa, depois fui lá embaixo, né, pelo fim do programa, pelo fim dessas coisas intensas. Eu usei drogas também, né, e eu acho que isso piorou muito. E aí também veio mais decepção, porque eu insisti no meu sonho de ser professor. Então, depois do programa, estava todo mundo trabalhando, né, fazendo publicidade, indo para eventos, e eu lá insistindo em dar aula. Então, depois do reality, depois de ter 2 milhões de seguidores, eu ainda fui na faculdade lá de Rondônia entregar meu currículo para dar aula, fiz prova didática, até que eu fui recusado na última, em maio de 2019, que é a última tentativa que eu tive. Daí eu falei, não, eu tenho que aceitar meu destino. Não adianta insistir numa coisa que não vai surtir efeito. E aí eu comecei a investir na internet, na minha carreira de sexólogo, fazendo vídeos educativos e tentar mudar também um pouco a minha imagem, porque quando você participa do programa, ele é tão entranhado na cultura brasileira que é muito difícil você tirar de você a imagem de ex-BBB, e não que eu tenha vergonha disso, mas eu não acho que isso vai me ajudar, não acho que as pessoas vão me contratar ou comprar um produto meu por eu ser ex-BBB, né? Elas vão me contratar, vão comprar um produto meu por ser sexólogo, por ter estudado, mas aí eu posso aproveitar a visibilidade que o BBB me deu para chegar a mais gente, né? Então, eu mudei totalmente meu foco para isso nesses últimos 2 anos e tem dado super certo. Eu deveria ter feito isso assim que eu saísse do programa, mas eu não estava preparado para isso. Hoje em dia, as pessoas entram preparadas. Eu entrei cru. Eu entrei assim, não sabendo onde eu estava, não assistia ao programa, né? Vivi aquilo, vivi a intensidade dos sentimentos, transbordei mesmo,
né? Surtei mesmo lá dentro. E aí, inclusive, eu sofri muitas críticas depois, do tipo, ai, mas você é psicólogo, como que você é tão emotivo assim, chora por qualquer coisa? Aí eu falava, eu não sou psicólogo. Ali dentro eu estava sendo marmude. Então, as pessoas, eu estava sendo marmude pessoa, não marmude profissional, né? Mais ou menos é esse o meu relato. Espero ter ajudado aí. Se eu entraria de novo agora, não tô mais na merda da minha vida, não tô na merda. Mas eu ainda gosto de aparecer, entende? Não sei responder se eu entraria em... Eu acabei entrando no limite, mas era mais por uma questão de gratidão, sabe? E também mais para fugir da minha vida. Estava muito estressado, num ambiente de trabalho muito estressante. E aí, aquela estadia no hotel, gente, é maravilhosa. Você fica 10 dias sem celular, sem nada. Eu não tive nenhuma crise de ansiedade. Essa última do No Limite eu aproveitei muito, assim, para me distrair do mundo, porque uma coisa que o BBB me trouxe também foi, e eu acho que não é só o BBB que traz isso, tá, gente? Eu acho que a humanidade hoje em dia está encaminhando a uma dependência muito extrema do celular, e isso é um ponto que hoje em dia eu trabalho na minha terapia, né? De eu ser um pouco menos dependente das redes sociais, né? E é muito difícil, porque a gente trabalha ali, a gente está usando o celular, a gente está usando a internet para ter esse papo. Mas, enfim, só respondendo para terminar aqui, algumas perguntas que a Camila tinha feito. O que faz alguém entrar nesse programa? Primeiro, que eu estava na merda, então isso me fez entrar no programa. E segundo, porque tem pessoas que têm esse prazer de ser visto. E isso não é só da atualidade. Ai, porque as pessoas postam tudo nas redes sociais, as pessoas postam tudo no Instagram. Não tem diferença entre público e privado. Eu fiz um tour lá em Versalhes com uma guia e ela me falou, olha, o Luís XIV, o Rei do Sol, ele é o precursor do Big Brother. Por quê? Olha como ele gosta de aparecer. Olha, é um palácio gigante, um jardim de não sei quantos quilômetros. Obviamente, ele não precisava de tudo isso para sobreviver, mas ele gosta de aparecer, ele gostava de aparecer, né? E isso só funciona porque tem gente que tem um outro tipo de prazer, que é o prazer de ver. Sei lá, pulsão escópica, eu não estou muito mais familiarizado com os termos da psicanálise, mas eu vi uma foto esses dias que me chamou muita atenção. E era uma crítica às pessoas que criticam a atualidade, né? Falando, nossa, as pessoas hoje em dia, todo mundo ansioso, usando rede social. E aí era uma foto de uma guilhotina, né? O homem sendo levado para a guilhotina, e lá tinha milhares de pessoas para assistir o homem que vai para a guilhotina para ser, sei lá, enforcado ou cortarem a cabeça dele, né? Isso, para mim, representa o cancelamento de hoje em dia, porque as pessoas criticam o cancelamento, mas elas estão lá na página de fofoca, vendo a pessoa sendo levada para a guilhotina. As páginas de fofoca... Oi, já está acabando o tempo? Eu te peço desculpas por te interromper, porque a gente já estourou um pouquinho. Eu tenho certeza que a gente vai poder dar continuidade, desdobrar essas experiências e percepções quando abrir para as perguntas do público. Mas vamos passar agora para a fala do Sérgio, beleza. Tudo bem? Tá. Obrigada. Bem. Tchau. Sigo eu? Eu não olhei ali, não sei se me avisaram que tinha. Não tinha aviso para você. Não tinha aviso, não, meu Deus. Estava muito interessante. Escuta, muito obrigado ao SEB pelo convite e obrigado a Camila. Então, eu vou tentar adaptar o que eu nunca vi um Big Brother. Eu vou pedir desculpas de fazer essa confissão. Isso não é totalmente verdade, porque teve em 2001 um programa que se chamava Casa dos Artistas, em que no fim ficaram Bárbara Paz e Supla. E o Brasil inteiro parou para ver. Esse provavelmente era o precursor dos próximos Big Brothers. Mas eu não vi, como eu nunca vi uma estrela cadente, quando falam
olha uma estrela cadente, e eu vou ver, ela já passou, e eu nunca vi uma estrela cadente, e também não vi nunca um Big Brother. Mas eu achei que eu poderia ir pelo público-privado, porque eu achava que tinha duas... No tema, no título do debate, ele se desdobrava em dois, tinha público-privado, e aí eu estava pensando na exibição, justamente. E eu estranhei muito quando eu entrei no Facebook, que, por exemplo, as pessoas colocavam mensagens no perfil pessoais, mensagens pessoais no perfil, sendo que sempre teve no Facebook um inbox, uma mensagem. Eu não acho proibido colocar uma mensagem no perfil, mas tinham mensagens pessoais que eram colocadas no perfil e eu não conseguia compreender se era porque exige mais cliques. Você tem que clicar no Messenger e aí clicar, escrever a mensagem e fechar aquilo. Enquanto que no perfil talvez você vai direto e escreve. Mas parece uma economia muito pequena. Enfim, e começa a se misturar a história do público-privado, porque tinham mensagens que eu achava que seriam privadas e elas estavam publicadas, postadas. A história da economia de tempo, com a tecnologia, eu não estou aqui para falar mal da tecnologia, porque a gente conseguiu manter os consultórios na pandemia por conta da tecnologia. Então, tem muitas vantagens da tecnologia. Tinha pombo-correio, e aí tem cartas escritas, e a gente tem saudade das cartas escritas. E, como que Freud diz, uma carta escrita é a voz de uma pessoa ausente, um texto escrito é a voz de uma pessoa ausente. Tem essa mágica de se fazer presente na ausência, e sei lá, porque então Mahmoud está na Europa, mas ele está aqui agora junto com a gente. Eu fico me perguntando que tipo de corpo é esse corpo que aparece, porque a falta que eu sinto do consultório presencial pelo corpo dos pacientes, pelo meu corpo, que são dois corpos que trocam mensagens e comunicados fisiológicos, do soma, e que isso se perde, além de uma devassidão, né? Quer dizer, que você vê a cama da pessoa e a casa da pessoa e o pijama da pessoa, que é uma coisa quase pornográfica. E eu estou por essas questões, mas é que eu lembrei do hebraico, né? No hebraico, há muito tempo que as vogais caíram. E caíram porque não dá tempo de escrever e colocar as vogais. São sinais extras que só iniciantes do hebraico precisam para se apoiar. Mas no Zap, mesmo é MSN, fim de semana é FDS. Tem várias que eu fui aprendendo, porque também tem uma coisa, é uma humanidade veloz. Uma humanidade veloz. A história daquilo que fica público, quando talvez devesse ser privado, que tem a ver com segredo, né? Ou quem posta projetos, quer dizer, postar projetos, muitas vezes eles não se concretizam. Uma mulher grávida não conta que ela está grávida até um X mês. Tem um mês a partir do qual ela pode contar, mas tem um certo perigo de anunciar uma coisa que ainda não é, ou uma coisa que está ainda embrionária. E tem uma frase do Ferenczi, o Ferenczi fala: mulher que não guarda segredo não engravida. Eu acho essa frase muito bonita por causa dessa metáfora da gravidez como um segredo. Ou, enfim, tem um movimento ali se operando. Algo grande está se operando ali. E tem também uma superstição, né? Que o povo fala
quando tem uma coisa importante, que não é para contar, porque se falar entorta. Contardo Caligares também, tem uma das colunas dele que fala amores silenciosos, que o amor, quando ele é um amor, e a gente vive uma paixão, é para ser silencioso. Então, tem coisas que não são para se exibir. É super interessante a história da guilhotina como uma performance, que as pessoas vão assistir esse grande espetáculo, que são as pessoas sendo decepadas. Eu queria falar da performance, porque a performatividade no teatro é a última da escola atual. Então, você pensar tem a escola dramática, narrativa e performativa. E as peças, frequentemente, são feitas de palestras performances. Então, são cenas, solos, onde o ator faz uma palestra. Uma palestra é uma performance. E dar aula é uma performance. Que é isso que o Mahmoud falou, que ele queria dar aula porque ele é visto. Mas querer ser visto no consultório como analista é difícil, porque o analista pode ser tudo, mas ele é coadjuvante. Então, o protagonista, em princípio, é o paciente. Fica complicado se isso se inverte. Então, é interessante, porque dar aula é uma grande performance, tem uma farsa. Muitos professores se sentem impostores, porque eles são bons professores, eles podem fazer sucesso, mas eles não se reconhecem naquilo, eles percebem como eles estão sendo vistos. Tem um suposto saber que é colocado neles. E eles não podem se identificar. É bom que não se identifiquem. A gente constrói personas, mas é bom que a gente não se leve a sério. Tem o efeito câmera. Todo sujeito, quando se percebe observado, e isso ganha uma potência muito grande no BBB, um sujeito que se percebe observado procede a uma performance. Quer queira, quer não. Quer saiba, quer não. Quer seja ator, quer não. Quer seja histérico, quer não seja. Então, tem uma criação de um personagem de si mesmo. E isso é inescapável. Quem explorou isso ao máximo foi o maior cineasta brasileiro, que é Eduardo Coutinho. Ele explorou essa história do efeito câmera. Só que 100 anos antes, Freud já tinha percebido isso na relação com as histéricas. Tem a cena famosíssima que todos conhecem, mas que vale a pena contar, que é a cena de Freud perguntando para a histérica: por que você mentiu? Por que você mentiu? Que ela tinha contado, tinha um adulto perverso, é o primeiro modelo explicativo da teoria da sedução. Tem o adulto perverso na raiz da neurose. E aí, não era, ela tinha inventado a carta famosa, 1897, para o Fliss, histericamente. E ele pergunta para ela: por que você mente? E ela fala: eu menti, eu disse o que você queria ouvir. Eu menti por amor. E aí tem esse salto famoso, né, que culmina em 1900, e que é inaugurador da psicanálise. Mas já tinha o efeito câmera. Eu tinha mais para falar rapidamente. Nas ciências exatas, tem o Heisenberg. Em 1927, ele mostra, isso é o princípio da incerteza. Então, ele fala o seguinte, é uma frase curtíssima que eu vou citar, que tem a ver com o que a gente está falando. Heisenberg mostra que não se pode observar um elétron sem criar uma situação que o modifica. Não se pode observar um elétron sem criar uma situação que o modifica. Quer dizer, o efeito câmera serve também para o elétron. Ele também procede a uma performance. Tem outros exemplos de performance, porque a performance está esse fenômeno a ser compreendido. Como o corpo, eu queria entender qual é o corpo quando a gente está nessa relação virtual.
Porque tem o corpo do paciente em análise, tem o corpo da anatomia médica, tem o corpo nos fenômenos oníricos, tem o corpo do ator do palco, e são corpos distintos. E tem o corpo da publicidade. Então, talvez, sei lá, a Gisele Bündchen tem o corpo da publicidade, que é muito curioso, porque também em 2001 teve um grande simpósio no Sesc Belenzinho sobre o silêncio. E quem estava lá era o Shevchenko. E o Shevchenko era esse homem genial, um grande pensador, e muito atrapalhado, porque parecia que ele não ia conseguir concluir a frase. E, de repente, saía um monte de ideia genial, e ele concluía aquela frase que você achou que ele não ia, porque craquelê, craquelê. E ele dizia assim, o que a Gisele Bündchen tem que eu não tenho? E o público ria, e ele respondeu, visibilidade. Gisele Bündchen tem visibilidade. Essa que eu não tenho. E essa que o Mahmoud passou a ter. Mas dessa história das performances, eu queria só falar uma coisa muito recente. Tem uma escritora afro-americana, ela chama Britt Bretney. Ela lançou um livro, A Metade Perdida, que é um livro que discute preconceito. Então, é legal ser engajado na antirracismo. E ela fala que ela ficou perplexa com a quantidade de gente que comprou o livro pela internet, né, para retirar na livraria. E nunca foi buscar o livro. E ela chama isso de compra performativa, porque você compra e exibe, tem o certificado de compra do livro. E aí você fala, eu sou bacana, porque eu me preocupo com racismo, transfobia, homofobia, mas você não vai buscar o livro. E cai bem uma metáfora do lacanismo. Eu não lembro quem falou isso, mas tem aquela famosa cena do turista que quer ir para Paris, e ele quer ver a Torre Eiffel. E ele finalmente chega na Torre Eiffel e ele vira de costas para a Torre Eiffel antes do selfie. E tira uma foto, pede para alguém tirar, com a Torre Eiffel atrás, de costas. E o link que se faz é com as mães que dizem que querem ser mães e querem ter um filho. Mas elas são mães esquizofrenogênicas e elas viram as costas para os filhos e tem o efeito de exibição só. E elas acreditam que elas amam esses filhos. Teve uma foto, na verdade, que foi tirada, e era o meu pai e minha avó, não mãe dele, sogra. E eu não estava nessa viagem. Meu irmão tirou. Eles estão num lugar muito bonito. Eles estão numa varanda, balcony, um terraço, e tem muito verde. E eles estão olhando. E a foto foi tirada, eles estão de costas. E eu pedi, meu irmão nunca me deu uma cópia dessa foto, porque era uma antifoto. É difícil ver uma foto das costas de alguém olhando uma vista. E eu não sabia dessas coisas todas, isso faz muito tempo, mas eu achei super bonita a foto, que era o contrário do clichê. Eu não sei quanto tempo eu tenho, porque eu não preparei uma fala com tempo, eu só fiz um roteiro. Então, eu não sei se é para eu seguir ou para eu parar. A Isabela me fala? A gente tem mais 5 minutinhos, Sérgio. Tá bom, então eu vou ver se tem alguma coisa que eu deveria ter falado. Eu deveria ter falado que quando eu conheci a Camille Gari a primeira vez, faz bastante tempo, no CEF, eu falei, Camila, você parece a Sabrina Sato. Eu precisava falar isso. Eu achei muito impressionante o relato do Mahmoud com a privação, esse detox, como se fosse uma hipnose dentro da hipnose, e talvez o relevante seria a gente pensar qual a hipnose que a gente vive fora da casa. Que tem uma hipnose dentro da casa, mas tem uma hipnose fora, quando a gente estiver submetido a uma ideologia que a gente não sabe porque está capturado. E eu queria dizer que tem também uma certa abstinência
em fim de trabalho acadêmico. Tem um amigo que ficou muito deprimido depois do doutorado, que é uma produção tão grande que sai. Então, eu lembrei disso escutando o Mahmoud falar de quando ele saiu da casa. Espera um pouco, só para eu saber se não tem nada assim fundamental. Mas não vai ter nada fundamental. Enfim, eu acabei engatando pelos clichês. E eu fiz toda uma derivação pelos clichês. Mas eu posso falar depois, se for o caso, ou não. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Sérgio. Agora a gente passa para a última fala do Júlio César. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por todos que vieram assistir. Bom, eu queria fazer um primeiro comentário rápido sobre o Mahmoud falou que ele estava na merda, né? E depois ele saiu do Big Brother com 3 milhões de seguidores, depois de comer camarão grande lá no Big Brother, né, Mahmoud? Depois passou um tempo, você sofreu uma abstinência dessa visibilidade, né? Dessa visibilidade performática. E aí tem uma piada o Luiz Miranda, ele fez uma peça de teatro que ele faz uma cena que tem uma moça, ele imita a Xuxa, e aí ele fala assim, primeiro a gente pega uma criancinha da favela que está passando fome, leva ela para os jardins, para um monte de cabeleireiro e dá uma roupa maravilhosa para ela, dá um sapato incrível, depois você devolve ela para aquela desgraça de realidade, né? Então, é um pouco isso. É interessante, porque tem um estudioso da drogadição, o Claude Olivenstein, que ele fala que tem esses 3 estágios do processo da dinâmica do drogadito. Você é neurótico quando você se depara com a sua vida e as suas angústias. No momento do uso da droga, você tem a fantasia de ser todo, né? Então você passa por uma experiência de completude com a droga e depois você volta para a sua desgraça de realidade, né? Esses são os 3 estágios que o Claude Livenstein fala, né? E aí você, até porque nesse segundo estágio você se autoriza uma fantasia de fusão com o grande outro, porque você é pleno e você está no auge do seu narcisismo, só que depois a queda ela é mais dura do que a realidade inicial, né? Eu preparei algumas coisas aqui de cabeça também e eu queria falar com vocês algumas ideias bem freudianas que eu acho que é sempre bom, que é o nosso pano de fundo comum aqui, né? Então, vamos lá. Primeira ideia que eu queria trazer para vocês é que a gente tem a ilusão que o Big Brother é sobre pessoas confinadas que estão aprisionadas pelo nosso olhar, quando, na verdade, o Big Brother se traduz numa experiência onde os espectadores estão, como diz a Camila, fascinados pela essa experiência, né? E tem uma frase muito interessante aqui, e que fala assim, é o Neil Postman, ele fala assim, o que o Orwell temia eram aqueles que baniriam os livros, o que Huxley temia era que não houvesse razão para banir um livro, pois não haveria ninguém para que quisesse ler. Temia aqueles que nos privaríamos de informações. Russell temia aqueles que nos dariam tanto que seríamos reduzidos à passividade e ao egoísmo. Orwell temia que a verdade fosse escondida de nós. Huxley temia que a verdade fosse afogada num mar de irrelevância, né? Em 1984, que é um livro, As Pessoas Controladas pela Inflição da Dor, em Admirável Mundo Novo, elas são controladas pela inflição do prazer. Em suma, Orwell temia que aquilo que tememos nos arruinará. Huxley temia que aquilo que desejamos nos arruinará. Na verdade, essa ideia de você superestimular o sujeito com um Big Brother que pode chegar no Multishow, 24 horas por dia de transmissão, onde você tem a fantasia de tudo pode ver, e você bomba o Twitter, aquilo vira os Trend Topics, todo mundo fala nisso. Qual é a ideia? Capturar o espectador com excesso de informação.
eu posso tudo ver, nada escapa aos meus olhos. E, na verdade, uma grande estratégia de todos os veículos televisivos, né, é capturar o espectador. Tem aquele famoso ditado que o cinema é a arte, aliás, o teatro é a arte do ator, o cinema é a arte do diretor e a TV é a arte do anunciante, né? O grande objetivo do espetáculo televisivo é que as pessoas sejam capturadas por essa informação. Aí a grande pergunta que fica é: por que o BBB tem um alto índice de audiência? Ou seja, quais são as variáveis intrínsecas do BBB e a sua configuração específica que faz com que ele realize esse objetivo do anunciante com mais maestria e com uma audiência tão maior? O Caligares tem um livro que chama Crônicas da Vida Cotidiana, onde ele tem uma tese interessante, baseada inclusive em vários estudos e pesquisas americanas. Nós somos terrivelmente oprimidos pelas imagens que Hollywood, no caso aqui no Brasil, a Globo e todas as TVs, e agora mais recentemente o Instagram e o TikTok, né, também porque tem aqueles corpos lindos dançantes, nós somos sempre oprimidos pela essa imagem ideal que é projetada nesses veículos, que por mais, ele fala assim no artigo, por mais que nós conseguimos comprar todos os produtos e nos vestirmos daquela forma, e que, coincidentemente, a luz esteja exatamente igual àquela editada pelo programa de TV, nós sempre estaremos devedores dessa imagem ideal. Isso já era antecipado pelo Freud, quando ele diz que existe o eu ideal e o eu real, e a distância entre o eu ideal e o eu real vai medir o seu sentimento de inferioridade, também seu sentimento de culpa, né? Se você está próximo do ideal, você tem um estado de euforia, triunfo. Se você está longe do eu ideal, você tem um estado de menos-valia e redução do sentimento de si, do que as pessoas chamam de autoestima, né? Ora, a relação de todos os espectadores com os grandes ídolos é que eles parecem-nos perfeitos, né? Tem uma cena muito maravilhosa da Oprah Winfrey, que ela entrevista uma atriz, eu acho que era eu não lembro o nome da atriz agora no momento, mas era uma atriz muito famosa, e ela mostra uma foto que ela está deitada num divã púrpura e com uma bolsa, que eu acho que era da Chanel ou alguma marca muito importante, e ela fala assim: neste dia eu estava deprimida, eu só fui fazer esse photoshoot porque eu não poderia cancelar o contrato. Mas todas as mulheres que veem essa cena imaginam que eu seria maravilhosa se eu fosse tão bonita quanto ela, tivesse esse vestido tão lindo e tivesse essa bolsa. Essa é a grande ilusão. Tem uma cena também no Sex and the City, que eu costumo dizer que é a Bíblia da psicanálise, que a Charlotte está casada com um cara que é impotente sexual. A única potência sexual que ele tem é para se masturbar vendo revistas pornográficas. O casamento dela é super infeliz, ela não consegue engravidar. A mãe do cara é uma torturadora, uma perversa de marca maior. Mas no dia que ela termina a reforma do apartamento dela em West Side Manhattan, ela faz um photoshoot com ele e aparece ela e o cara. E aí o narrador do Sex and the City fala assim: e mulheres e jovens moças por todo os Estados Unidos verão aquela foto de jornal e imaginarão que aquilo é a realidade desejável. Quando eu reformei meu apartamento com o Maurício Arruda, que não era um arquiteto famoso na época, a primeira vez que eu mudei aqui para São Paulo, ele pediu para fazer umas fotos do meu apartamento quando terminou. Aí ele falou assim, aí ele começou a trazer um monte de objetos. Aí eu falei: não quero que faça foto assim. Ele falou: não, mas a gente tem que fazer uma produção, né? Ou seja, eu tinha uma amiga que tinha tido o apartamento fotografado nessa mesma época, e eu falei para ela assim: nossa, que lindo o seu apartamento. Ela falou assim: não, que lindo esse apartamento, eu adoraria ter um assim. Aí a resposta dela, brilhante para mim, foi: eu também gostaria de ter um apartamento assim.
porque aquele apartamento que foi fotografado para a Casa Cláudia era um conjunto totalmente editado de objetos de cena, tinha alguns móveis que ela nem era do apartamento dela, e aquele foi o apartamento fotografado para coisa. E aí eu disse para ela, eu gostaria de ter um apartamento assim. Ela falou, eu também. Ora, resumindo, o que nós vemos nas imagens dos programas ideais é muito opressor, porque mostra a imensa dívida e a imensa distância que o nosso eu real tem desse eu ideal projetado. Ora, o que é a grande sacada da tese do Caligares? Quando você coloca o BBB, você tem uma fantasia de que aquelas pessoas são mais reais. Ontem, na estreia do BBB, não sei se onde foi a estreia, eu estava vendo com a Camila, a gente conversando, mas uma cantora, que é uma pessoa famosa, falou assim, o Tadeu Schmid provocou ela dizendo que ela cozinhou bem, e ela falou assim, eu adoro cozinhar, né? Aliás, eu acho que cozinhar é um gesto de amor, e vai ser importante que as pessoas vão ver que eu não sou um monstro. O que ela está fazendo ali? Por que essa cena foi para o ar? Né? Dela cozinhando, das pessoas comentando da comida dela, aí a edição vai e traz justamente a cena onde as pessoas comem da comida dela e os Big Brother falam, nossa, eu pensava que ela era assim, mas na realidade ela é assado. O que você está fazendo? Você está reduzindo a distância do ideal para fazê-la parecer uma pessoa real. Né? Ela não é só a cantora famosa, ela é uma pessoa comum. Ora, ver alguém assim é mais fácil de você se identificar e mais opressor. Num desses artigos, o Caligares fala também que a gente não... Aí você fala assim, mas isso seria a mesma coisa que ver Munducão, né? Porque você vê todo mundo se fudendo, sofrendo, naqueles programas tipo a Cidade Alerta, isso te daria um alívio. Só que a gente sabe que a gente também é censurado por gozar no sadismo. Então, o BBB, ele tem uma fórmula ideal. Nem as pessoas são tão ideais de forma que a gente possa invejar de forma insuportável, e nem tão fodidas que a gente possa se sentir mal por gozar com o sofrimento alheio, né? Então, o BBB e a Casa dos Artistas, aliás, eu acho que é muito interessante essa virada do BBB para incluir pessoas famosas, porque quando você vê as pessoas discutindo por causa do pão, né? Porque alguém cozinhou mal, você fala assim, essa é a minha realidade cotidiana. Eu brigo na minha família, na casa que eu moro, na república que eu moro, por essas banalidades, as inseguranças, né? Imagina quando a feiticeira entrou na Casa dos Artistas, ela virou uma pessoa banal, que estava meio gordinha, comendo demais, né? Então, essa é uma das principais efeitos do BBB. Reduzir a distância entre o eu ideal e o eu real. Essas pessoas passam a ser pessoas que choram, pessoas que fazem fofocas. Olha que delícia, as pessoas fazem fofocas como a minha família faz. E agora eu estou me sentindo como ela, porque ela foi distorcida por uma fofoca alheia, e eu consigo mapear como isso aconteceu. Então esse é o grande prazer de você se ver identificado com a banalidade da sua vida, né? Só que tem um problema. O Freud considera que nós vivemos na eterna ambivalência. Em Totem e Tabu, ele já falava que os reis que podem tudo gozar, as pessoas famosas que a gente vê na TV podem tudo gozar, os reis tinham que sofrer as limitações do tabu. Então, eles podiam fazer tudo, inclusive não cobrar impostos para os amigos e cobrar mais impostos para os inimigos, no absolutismo totalitário, né? Mas eles não poderiam, por exemplo, tem uma cena maravilhosa em Maria Antonieta, onde todas as pessoas da corte tinham direito de vê-la trocar de roupa e escolher a roupa dela. E aí cada hora vai chegando uma pessoa com a graduação mais alta na aristocracia e ela vai passando frio ali, enquanto as pessoas se arrogam o direito de fazer determinadas coisas que estão previstas na relação com o totem. Né? O Freud vai dizer que as limitações impostas pelo tabu a todas as pessoas poderosas é uma forma de dar vazão à hostilidade reprimida pela inveja do poder. Por que vocês acham que quando uma pessoa famosa sai para a rua,
ela é praticamente triturada, né? A Xuxa quebrou um braço uma vez, num episódio onde teve um assédio gigantesco, as roupas são rasgadas, as pessoas são machucadas, né? A Ivete Sangalo já teve a sua peruca arrancada por uma fã, né? Muitas pessoas têm suas roupas rasgadas. Quer dizer, ali, no afã de tocar, viabiliza o sadismo. Ora, a Camila falou uma coisa no texto dela muito interessante. Quando você está assistindo o Big Brother, você está fazendo as 3 funções do super-eu. Vigiar 24 horas, lembram disso? Os pais vigiam 24 horas, vigiam, monitoram, observam, vigiam, monitoram, observam. Segunda função, análise e julgamento. Terceira função, premiação, castigo. Então, vamos lá. Monitoração, vigia e observação. Segunda etapa, análise e julgamento. Segunda etapa, castigo e premiação. Um dos prazeres de assistir o Big Brother é você estar numa posição superegóica, parental, aonde você está identificado com a instância superegóica, observando 24 horas as pessoas, fazendo as suas análises, e você tem o poder do voto para eliminar aqueles que são indesejáveis para você. E aí eu queria pedir alguém para colocar na exibição da tela aquela frase do Freud, que eu acho maravilhosa. Alguém do suporte? Então, vamos lá. Isso aqui olha como Freud é incrível, gente. Entre meus conhecidos, há alguém que eu odeio, de modo que sinto o vivo impulso de me alegrar, caso lhe aconteça algo de ruim. Olha que interessante. Se acontecer algo de ruim para alguém que eu odeio, eu me alegraria. Mas isso é só um impulso. O lado moral do meu ser, não condescendente com esse impulso, não ousa externar o desejo de desgraça. E quando essa pessoa sofre algo imerecido, eu reprimo minha satisfação e me obrigo a ter pensamentos e manifestação de pesar. Então, mesmo quando eu odeio alguém, eu reprimo o prazer que eu teria de expressar minha satisfação e falo do pesar do que essa pessoa sofreu. Todo mundo provavelmente já se encontrou numa situação assim. Suponhamos agora que a pessoa odiada cometa uma transgressão e sofra as consequências devidas. Nesse caso, posso dar livre curso à minha satisfação, com o fato de que ela recebeu o castigo justo, nisso concordando com muitas outras pessoas neutras. Mas olha o detalhe, mas posso observar que minha satisfação é mais intensa do que a das outras. Ela é reforçada pelo meu ódio, aqui o ódio reprimido, tá, gente? Que até então a censura interna impedia de prover afetos, mas que está livre desse impedimento nas novas circunstâncias. Afinal, a pessoa fez algo reprovável e merece um castigo justo. Isso ocorre, de modo geral, na sociedade, quando pessoas antipáticas ou membros de uma minoria mal vista se tornam culpados de algo. Seu castigo não corresponde geralmente à sua culpa, mas a culpa é aumentada pela má vontade contra eles, até então inoperante. Sem dúvida nisso, os castigadores cometem uma injustiça, mas o que os impede de percebê-la é a satisfação causada pelo fim de uma longa repressão, mantida em seu interior. Nesses casos, o afeto é justificado em sua qualidade, mas não em sua medida. A autocrítica tranquilizada no primeiro ponto negligia facilmente o exame do segundo. Pode retirar, gente. Então, você percebe que aqui tem uma questão de dosimetria. Quando eu tenho uma relação hostil com um sujeito, mas essa hostilidade é reprimida, eu não posso me satisfazer e me alegrar com a pessoa se fuder na minha frente. Mas, quando ela finalmente comete algum crime que justifica o seu sofrimento, eu posso dar uma vazão a tudo aquilo que eu reprimi até então. Isso foi o que aconteceu com a Carol Conká na última versão do Big Brother. Eu tive a pachorra de ver vários vídeos onde ela narrava o que ela falava. Ela fala, eu quero comer na paz do Senhor, e pede para o cara se retirar. E aí ele pega e fala assim, tudo bem, ele pega e sai. Tudo que foi dito na internet é que ela expulsou, humilhou. Aí eu tive a pachorra de ver outros vídeos
Por exemplo, daquele loiro médico que ganhou o BBB. Ele saiu de lá, gente, ele pousou para a G Magazine. Se você vê as gritarias e as aberrações que ele falava para outras pessoas, bom, pois bem, não precisa ir muito longe, né? Uma pessoa foi eleita com esse mesmo perfil. Ele se tornou o presidente da nossa república. Mas a Carol Conká foi cancelada. Olha que diferença. Ela diz: eu quero comer na paz do Senhor. Por favor, você me avise. Ele fala, tá bom. Aí ele fica puto, levanta da mesa, né? Ora, tem coisas muito mais agressivas que já foram ditas, e esses homens brancos e de loiros de olho azul, eles saem do BBB e vão pousar para a G Magazine. Olha a diferença de tratamento. Isso significa que afetos reprimidos pegam carona na observação do BBB para finalmente destilar toda a sua hostilidade com esse erro de dosimetria, né? Essas são algumas ideias que eu queria falar, não sei quanto tempo tem. Isabela? Já estamos no limite, Júlio. Tá bom. Para a gente concluir. Então tá bom. Era mais isso que eu queria falar. Então as ideias centrais são essa noção do totem tabu, onde a realeza precisa, todos os poderosos precisam de sofrer o tabu para poder reequilibrar a ideia de inveja e ódio. Isso opera em relação aos artistas, e o BBB ele dá um equilíbrio maravilhoso. Nem a pessoa é um ideal inalcançável, nem ele está sofrendo uma injustiça terrível, como no caso do Cidade Alerta. Então, o BBB me permite ver a banalidade, me identificar com essa banalidade, mas ainda assim exercer meu sadismo de forma desmedida. Então, logo eu consigo justificar que aquele participante merece todo o meu ódio. E aí eu cancelo ele, esculacho ele, inclusive ameaço de morte a filha da Carol, o filho da Carol Conká foi ameaçado de morte. Incrível. Então, a Carol Conká tem um filho ameaçado de morte, e o outro, que é mais agressivo com ela, vai parar nas capas da G Magazine. Fantástico. Obrigado. Muito obrigada, Júlia. Agradeço também os outros debatedores. Agora a gente vai abrir para as perguntas do público. Peço que quem quiser fazer algum comentário, use o ícone de mão levantada e a gente vai formando uma fila aqui. Já estou vendo que a Vanessa Sá é a primeira. Peço que o suporte do CEP libere o microfone para ela, por gentileza. Oi, primeiro eu queria agradecer o Mahmoud, que foi demais você ter podido e você ter tido a delicadeza de compartilhar um momento que foi tão seu, na verdade, né? Eu queria duas coisas, né? Comentar uma coisinha que o Júlio falou, que eu achei demais também, que quando você compartilhou essa frase do Freud, né? Eu acho que uma das coisas mais legais do Big Brother, de fato, é que a gente, na nossa vida, na nossa vidinha besta, digamos assim, raras vezes a gente tem, de fato, a possibilidade de punir pessoas que nos desagradam, né? A gente engole tudo e ali você dá um deleta na pessoa, né? Você expulsa ela para todo sempre, né? Então, isso é muito legal e muito poderoso no Big Brother, né? Por isso que eu acho que engaja tanta gente, né? Mas eu queria saber um pouquinho do Mahmoud e também do Sérgio e do Júlio. Mahmoud, você acha que... Quer dizer, eu penso que os reality shows, eles não escolhem exatamente pessoas, eles escolhem arquétipos, né? Tem a sedutora, tem o bonzinho, tem não sei quem, tem o cruel. O quanto você acha que você falou uma frase assim, lá dentro eu fui eu mesmo, né? O quanto você, vendo a edição que se fez do programa, você se reconhece, ou o quanto o Big Brother realçou seus arquétipos. Os traços dos seus arquétipos. Traços dos seus arquétipos. Né? Então, Vanessa, concordo, assim, dentro do processo de seleção são feitos vários processos de seleção para ver como é a sua personalidade, como você vai agir em certos projetos. Tem uma psicanalista maravilhosa que atende a gente, né?
que sabe qual é o nosso perfil clínico, até estudo de signos eles fazem, estudos numerológicos, né? Então, tudo é escolhido a dedo. A segunda parte da pergunta eu não posso responder porque eu não quis assistir o programa. Tipo, eu não quis me assistir. Foi uma decisão que eu tomei. Eu selecionei alguns momentos que eu queria assistir e que a minha família quis me mostrar, assim, uns momentos que viraram memes, mas eu não quis me assistir. Tipo, acabou. Porque, tipo, meio que saí magoado do programa, mas, assim, eu acho que a Globo, ela quer dinheiro, né? A gente aqui está discutindo BBB e, indiretamente, está dando mais dinheiro para a Globo, está contribuindo para o engajamento do programa. Então, eu acho que eles vão muito na onda do público, tipo, no Twitter estão falando sobre isso, então eles vão realçar mais isso na edição, entendeu? Porque aí o público vai assistir mais, público assistindo mais, eles vão ter mais anunciantes, né? Eles vão ganhar mais dinheiro, como se não ganhassem tanto ainda, e assim vai, e tá tudo bem. Vanessa, eu queria comentar uma coisa muito interessante que você falou, que você me fez lembrar uma discussão que eu tive com um grupo de psicanalistas. Você tocou num ponto central, né? Na nossa vida cotidiana, nós não temos o prazer nem de punir os nossos inimigos, né? E muitas vezes a gente não tem o prazer de saber como que foi construída uma fofoca de forma injusta a nosso respeito, por exemplo, né? O BBB te dá essa permissão, você fica de voyeur vendo que aquele personagem que você se identifica está sendo injustiçado e como que foi distorcido aquela relação. E aí você fica na internet bombado, pilhado, mandando Twitter, mandando mensagem para seus amigos, debatendo não sei o quê, e obviamente o auge desse orgasmo é quando você pode votar. Não só votar, punir e expulsar, mas mandar mensagens de ódio, nessa descarga que é o circuito que o Freud fala do acting out, né? Quanto mais você poder descarregar imediatamente, sem qualquer reflexão, né? E quanto a essa coisa do estereótipo, na entrevista da Carol Conká, após a eliminação dela na Ana Maria Braga, um dado momento a Carol fez um arco de discurso onde ela fala do arrependimento dela, de como ela se sentiu, ela fica um pouco arrogante assim no início, falando, não, mas eles me provocaram, não sei o quê. De repente, a Ana Maria Braga dá uma intervenção, ela fala, não, mas eu sei que eu também, quando eu fico insegura, eu me perco, e aí eu fico agressiva, eu estou trabalhando isso. Quando ela começa a falar isso, ela fala assim, então, vamos para o próximo vídeo. Ou seja, na hora que a Carol começa um circuito onde ela começa a se implicar e se arrepender da arrogância e da agressão, a Ana Maria Braga chama outro vídeo. E no final, isso que eu achei mais brilhante, comentei com vários amigos meus sobre isso, no final tinha uma cena onde a Ana Maria Braga abria uma máquina de lavar, puxava camisetas escrito homo de um lado, e no outro lado tinha fofoqueiro, não sei o quê. Ou seja, cria-se um setting onde aquela pessoa que foi tida como arquétipo da fofoqueira, da maledicente, agora ela vai ter que escolher entre os participantes quem é o mais fofoqueiro, quem é o mais cagão, quem é mais não sei o quê. Eram vários pejorativos, e uma hora ela falou assim, olha, eu não sei, eu não quero falar assim. Não, mas você não pode não escolher uma pessoa, você tem que escolher uma pessoa. Ou seja, destila aqui para nós, agora no meu programa, mais um pouco do seu veneno. Nós formamos você nessa imagem de pessoa agressiva e arrogante, e agora você tem que continuar fazendo isso aqui um pouco. E quando ela diz, olha, eu não quero eleger o mais fofoqueiro, não quero eleger o mais falso, não quero eleger isso. Ela fala, não, mas você tem que escolher um nome, você não pode não escolher um nome. E ela era obrigada a encenar o papel. Eu acho que nas últimas 2 edições, quem exerceu mais papel, principalmente no cancelamento da Carol Conká, foi a própria internet, as próprias páginas de fofoca, né? Elas faziam campanhas para as pessoas pararem de seguir a Carol Conká. Eu conheço a Carol pessoalmente, eu recebia ameaças para eu parar de seguir. As páginas de fofoca faziam campanhas, criaram uma página chamada Rejeição da Carol Conká, para que as pessoas seguissem a página, depois eles venderam a página. Então, não é só a produtora do programa, mas também várias
Outros, sim. Outros agentes sociais. Tem outros agentes sociais que colaboram para o cancelamento. Aliás, dica, gente. Vejam um vídeo no YouTube sobre cancelamento do... Como é o nome dele? Ai, aquele influencer famoso. Depois eu vou lembrar o nome e eu passo para vocês. Mas ele tem um vídeo falando sobre como é que é o processo psicodinâmico do cancelamento. Quais são as fases? Que são idealização, suposto vacilo e aí depois do cancelamento sumário, né? E essa edição vai bombar, porque tem os bolsominion e os não bolsominion. Quer dizer, vai dar uma desopilada no pessoal que está essa é uma outra. Essa é uma coisa interessante. Toda vez que você coloca um tema polarizante, você aumenta o engajamento, porque quem gosta se engaja e quem não gosta também se engaja. Falar coisas agressivas na internet dá mais engajamento do que falar coisas amorosas. Porque quando você... exatamente, porque quando você tem aquela pessoa que fica revoltada com o absurdo e que encaminha para as pessoas que ela acha que vai ficar revoltada, mas, na verdade, a sua revolta maximiza o engajamento. Não é? É o contrário. Quanto mais indignado você fica, mais você está fomentando o engajamento e os views daquele conteúdo, né? A Vanessa tinha mais uma pergunta. Não, acho que agora é a Helene. A Vanessa Sá tinha alguma pergunta. Juliano, você perguntou, você fez na sua fala, você fez uma pergunta de que, por que o Big Brother faz tanto sucesso? Acho importante a gente refletir sobre uma coisa assim, talvez ele seja até conhecido em outros países, mas ele não faz o mesmo sucesso que faz no Brasil. Por quê? Nos outros países, na maioria dos países, não é o público que escolhe quem vai sair, quem vai ganhar, mas os próprios participantes. No Brasil, tem essa diferença de que o público que está vendo escolhe. Então, o poder está na mão dos espectadores. E eu acho que isso contribui muito para o sucesso do programa no Brasil, mais do que nos outros países. Tá? E tem também a questão da jornada do herói, que é aquela história, sempre o ganhador ou a ganhadora do Big Brother, sempre aquele que foi prejudicado, foi vítima, todo mundo foi contra ele, né? E aí, do nada, ele venceu. Então, essa narrativa, ela mexe um pouco demais com o imaginário do brasileiro. Não sei se vocês têm Instagram, mas vocês já devem ter visto o marqueteiro, né, postando assim que eu já tive na merda, todo mundo estava contra mim, não tinha um puto no bolso, mas eu consegui realizar aquela coisa bem coach, né? Então, acho que essas duas coisas, elas contribuem bastante para o sucesso do programa. Helene. Só queria saber se a Camila e o Sérgio querem fazer algum comentário, ou a gente pode passar para a pergunta da Helene. Pode passar. Não, o comentário que eu queria é que a Vanessa tinha mais uma pergunta, porque ela tinha falado que tinha uma pergunta, mais uma, mas tudo bem, a gente passa para a Helene. Eu queria só dizer que eu acho que super interessante que o Mahmoud não tenha querido se assistir e que talvez se ele quisesse assistir, se ele se assistisse, talvez ele não se reconhecesse, porque tem essa criação de um personagem. Não sei quanto que o Mahmoud ia se reconhecer se assistisse. É só uma questão, não para responder. A Helene pode perguntar. Eu fiquei pensando numa reflexão, assim, ouvindo vocês, pensando no complexo fraterno, no fraticídio, né? E nesse conluio. E eu fico pensando que toda essa mídia aqui, produção, meios de fofoca, muitas vezes ocupam o lugar dessa mãe, né? Mais do que suficiente, que faz conluio com o filho prejudicado, ou que faz conluio. Eu gosto muito do Luiz Kansimper, ele traz esse conceito do conluio, né? Ele funda o mito do complexo fraterno com o mito bíblico de Esaú e Jacó, onde
Jacó mata o irmão para herdar tudo do pai, mas ele é aquele que sofreu, que não era aceito pelo pai, que era protegido pela mãe. Então, esse impulso fraticida, né, que todos nós temos, mas que a moral impede que a gente faça o acting out, que julgue, que era aquilo que a Vanessa falou, é incentivado, né, por esse lugar que fica a todo momento cancela, ela é assim mesmo. Esses recortes que o Sérgio trouxe, nesse papel, me vem um papel de uma mãe com um teor de narcisismo exorbitante, né? Tá. Que quer comandar. Maravilhoso. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro que você tocou num ponto que lembra muito Totem e Tabu, tá? No Totem e Tabu tem poucas pessoas que sabem dessa passagem. Antes do assassinato do pai, aliás, logo após o assassinato do pai, e antes de constituir a lei simbólica de não matará o pai, né? Os irmãos se reúnem de novo e cometem o assassinato de um novo líder, né? Aliás, minto. Um dos irmãos, que é o mais forte, volta a ocupar o lugar do tirano. E aí os irmãos se unem de novo para matar ele. E aí depois um novo irmão eles matam o irmão mais forte, toma o poder, eles são obrigados a repetir isso várias vezes até que se conclui. Não dá para ficar ficando no fratricídio a vida toda. Temos que fazer um acordo onde ninguém vai ter tudo e todos vão ter algo. Isso que você falou desse fratricida, que ele, na verdade, Helene, ele é um ressentido. Você vai adorar ler o livro da Maria Itaquel. Não sei se você leu sobre o ressentimento. O que ela vai colocar, né? Que essa pessoa que é o coitado, por exemplo, tem um episódio de um BBB muito antigo que tinha uma moça que cantava, lembra? We are the old, you are the child, you are the old, se maraque, solesta give, né? Era uma preta, frentista de posto de gasolina, e ela ficou muito amiga da Juliana, uma carioca de classe média alta, que tinha morado nos Estados Unidos, feito intercâmbio. Essa Juliana começa a dar aula de inglês para ela. E ela, depois, ela se irrita um dia com a Juliana, não quer mais aula de inglês, não quer aprender nada. Mas, quando você ia sondar a população e o que se falava dessa cena, eles continuavam vendo essa moça como uma coitada, que não teve oportunidade, sendo que ela, diante dos olhos de todo mundo, ela desperdiçou a oportunidade de aprender inglês com a Juliana na casa, por exemplo, né? Ora, quem é o ressentido? O ressentido é aquele que promete ser um grande sucesso, porque isso foi antecipado pela mãe. A mãe, na fase do narcisismo primário, antecipa um valor sem que esse valor tenha que ser provado. Vocês já viram quando a criança pega um desenho e a mãe fala assim, que lindo! A girafa, está maravilhoso! E ali tem 3, 4 rabiscos, né? Essa antecipação da mãe do valor que não tem que ser provado, ele cria a fantasia de que quando eu não recebo aquilo que minha mãe me dava, eu fui prejudicado. Era para eu ser um rei, mas eu fui prejudicado. Tem uma amiga minha, Luciana, que uma vez falou uma frase maravilhosa, uma psicanalista que eu adoro, ela falou assim, potencial para castelo, todo terreno baldio tem. Né? Então, tem pessoas que se acreditam assim, eu era para ser um grande bailarino, eu era para ser um grande ator, eu era para ser um grande não sei o quê, mas a vida me privou de tudo. E aí, se você tem isso, se você consegue construir um dos arquétipos, tá, Vanessa? Esse arquétipo do coitado que foi injustiçado, ele atrai a identificação dos outros ressentidos. E, obviamente, de novo, como o Mahamud falou, o poder de voto dá essa possibilidade do acting out, de me identificar com um e condenar o outro, né? Sempre tem que lembrar que é uma competição, né? Então, todos que estão ali, eles querem uma coisa. E aí que começa a ideia de vamos derrubar um a um. É o coliseu da vida contemporânea, eu costumo dizer, né? Tá todo mundo ali dentro, todo mundo vai competir, vai tentar. E aí cabe ao espectador fazer assim ou assim, né? Que essa é a grande diferença.
É uma E briga dentro entre da irmãos. casa também, né? Isso, Entre isso. os pares ali. Entre os pares, exatamente. Só que a decisão final da eliminação cabe ao público. É isso que dá um prazer incrível ao telespectador, né? Mais algum comentário sobre a pergunta da Helene ou podemos passar para a pergunta do Thiago? Helene, quer falar de novo? Mais alguma coisa? Pronto, pode falar. Não, eu só queria complementar que os espectadores são convidados a ocupar o lugar de um irmão da casa, né? Então, apesar de não estar no jogo, estamos competindo também. Sim, em favor do nosso identificado. E em favor de uma verdade que eu acredito. Isso, E também. merece o prêmio. Isso, isso. Eu vou abrir para o Thiago perguntar agora, então. Pronto. Oi, estão me ouvindo? Sim, né? Boa noite. Não, eu queria fazer só 2 comentários. Uma coisa muito interessante que o Mahmoud falou, da participação dele no Limite, depois do BBB, e ele fez o seguinte comentário, ele falou, foi uma delícia, porque eu estava lá, isolado, sem celular, sem internet e tal, foram 10 dias longe, não lembro as palavras que ele usou, mas assim, 10 dias longe do celular, dessa bagunça, dessa energia louca que nos exaure no celular e nas redes todo dia, que é ter que estar atento a tudo o tempo todo, né? E de alguma forma participar de um reality show, você realiza o sonho de desplugar por um lado, mas saber que você continua parte desse sistema, né? Mas você agora é o objeto visto, né? É o objeto comentado, enfim, né? Quando eu largo meu celular para ler um livro 2 horas na minha rede, eu tô sempre numa angústia de que ou eu estou perdendo a última notícia, né? Eu sou formado em jornalismo, é de formação profissional mesmo, ou os amigos estão comentando alguma coisa interessante que eu estou fora, ou no grupo da minha família estão decidindo alguma coisa prática que eu não opinei e depois eu não vou poder opinar, enfim. Eu estou sempre fora de alguma coisa se eu estou isolado lendo um livro, mas se eu estou participando de um reality, né, eu não estou nessa obrigação de comentar, de ver os posts, de ver o que todo mundo está comentando, mas de alguma forma eu ainda sou parte integrante desse sistema. E aí o segundo comentário que eu queria fazer era em relação a Juliette ano passado, que eu acho que, enfim, as últimas edições todas vinham mostrando já o poder da internet sobre a televisão, o quanto a televisão, de toda maneira, ela está seguindo a internet, sendo obrigada a seguir a mecânica da internet, a lógica da internet em muitas coisas. E a trajetória da Juliette foi fantástica porque, sim, ela já teve uma trajetória que propiciava ela se tornar a favorita, a mais querida, ela virou saco de pancada, ela suportou tudo estoicamente, ela teve um comportamento que levou ela de uma pessoa, digamos assim, muito pentelha no começo, a alguém que foi mostrando uma grande resistência. Mas, do outro lado, tinham os cactos, que a própria Juliette fala, em qualquer entrevista, ela fala assim, os meus cactos são irracionais, eles são fanáticos, eles são pessoas, são fãs, que eles extrapolam qualquer limite da razão para me defender. Isso. E esses cactos agiram nas redes sociais muito fortemente, a ponto de a Globo chegar a um momento em que a narrativa, que a gente sabe que não é um programa inocente, que a própria emissora, e Boninho e etc., vão construindo para a gente em forma de edição, a própria Globo teve que capitular a esse fanatismo dos cactos e dizer, não, nós precisamos corresponder a eles, né? São milhões de seguidores, é o número de seguidores, são os comentários que se colocam, que obrigam a maior TV aberta do país a estruturar uma narrativa que agrade a essas pessoas que ninguém sabe quem são e que, às vezes, numericamente, são menores do que a gente pensa, porque criam perfis falsos e criam um barulho muito maior do que elas realmente são. Eu trabalhei durante 3 anos como redator de programas de variedade na Globo, e eu via, na ilha de edição, eram programas ao vivo, né, como o vídeo show que eu trabalhei. E aí você via na edição os próprios diretores dos programas, que são pessoas muito poderosas, que decidem o conteúdo que milhões de pessoas vão ver. Elas, né, historicamente, desde os anos 80, elas tinham sempre um olho na audiência, né? Quantas pessoas estão vendo o Ibope, né? Quantas pessoas numericamente estão vendo esse programa neste momento. Mas elas também começaram a ficar escravas do Twitter. E aí você reparava, dia após dia, num programa como Vídeo Show, que as pessoas que comentavam no Twitter, cara, não deviam passar de 30, sabe? Eram 30 pessoas que estavam todo dia ali
comentando uma a uma as matérias e fazendo os comentários mais mordazes e xoxando uma matéria, elogiando outra. Eram 30 pessoas, mas os diretores né, da emissora mais poderosa do país não conseguiam tirar o olho desses comentários dessas 30 pessoas. Eu estou vendo essa série que muita gente deve ter visto, Succession, da HBO, que mostra a família dona do maior conglomerado de mídia dos Estados Unidos, portanto, do mundo, e o filho lá que luta contra o pai o tempo todo, que é um cara super poderoso, ele não consegue tirar o olho do Twitter e ver o tempo todo o que pessoas, o que Zé Ninguém, né, pessoas que ele mesmo distrata e fala, essas pessoas não mandam nada no país ou na economia do país, o que essas pessoas estão falando dele o tempo todo. Então, que tipo de psicológico é esse que a gente, né, o ser humano tem? Hoje em dia, qualquer pessoa pode dizer o rei está nu no Twitter o tempo todo, e o imperador, o rei pode olhar aquilo e aquilo vai doer no ego dele diretamente. Né? Que tipo Sim. de horizontalidade que a internet cria, que por mais que você seja o Donald Trump, você tem o maior poder do mundo, um comentário de qualquer pessoa na internet pode te ferir. Né? Enfim, era isso Sim. que eu queria comentar e colocar. É interessante isso que você falou, porque tem uma pesquisadora que eu gosto muito, chama Sherry Turkle. Ela é uma psicanalista, pesquisadora do MIT, e ela estuda os fenômenos das redes sociais e da internet. E uma das coisas que ela fala é que a internet, a gente usa os mecanismos de conectividade para desesperadamente buscar essa conexão e, ao mesmo tempo, nos defender delas, né? Então, ela fala assim, a gente tem a ilusão que na conexão a gente tem intimidade, a gente está ligado, aquela questão do fear of missing out, né? Medo de não estar participando de alguma coisa, né? E você, quando você se volta para a internet para falar no seu grupo de WhatsApp, para entrar no Instagram, para comentar, para participar, para twittar, você tem a ilusão de conectividade. Mas, na verdade, essa mesma conectividade ela está a serviço do seu desligamento, e isso vira uma bola de neve. Né? E aí, as pessoas que são mais sensíveis a essa... Porque, através da internet, você pode conseguir reconhecimento, tem estudos que mostram que as curtidas e os likes provocam um desencadeamento de serotonina muito grande, o reconhecimento é maravilhoso, né? Então você fica dependente desse reconhecimento, a revelia dele representar, como você disse, a maioria. É uma obsessão que você fica, porque a gente pede reconhecimento não de qualquer um, tem que ser um outro significativo, aquele que você atribui poder de te reconhecer. Então, dependendo de quem você atribui poder de reconhecer, eu me preocupo muito com as manifestações desse sujeito, mesmo que ele numericamente, esse grupo seja numericamente inferior. Mas aí eu atribuo um poder incrível a isso, né? A gente está se encaminhando para os nossos últimos minutos e a gente tem mais duas pessoas para fazerem perguntas, a Paloma e a Vanessa novamente. Então, eu vou abrir primeiro o microfone da Paloma, depois da Vanessa, vocês podem fazer a pergunta em sequência, e depois eu peço aos debatedores que façam uma resposta geral, que atenda as duas, e já os últimos comentários, combinado? Sim. Paloma já pode falar. Tá. Fiquei pensando muito na palavra sumário, né, no julgamento sumário, quando foi dito sobre o cancelamento, e isso me lembrou muito o livro O Processo, do Kafka, o quanto a suspensão de regras éticas justas a respeito de algum julgamento, o quanto isso gera um efeito desorientador e também um pouco paranoico, de você não saber direito o que está acontecendo, para onde vai, de onde foi, onde tudo é possível, né? Então, queria saber mais ou menos sobre esse efeito em quem está lá dentro, né? O quanto fica desorientado e paranoico por não saber muito, não ter muita clareza a respeito de qual seria a regra ou a inexistência dela, para sofrer ou não um cancelamento sumário, um julgamento sumário de sair ou continuar na casa, e fora também, para quem está assistindo, ficar achando que tem esse poder supremo sumário de poder fazer esses julgamentos todos.
O meu não é uma pergunta, é só um comentário que eu terminei de ler um livro agora chamado Falso Espelho, de uma jornalista americana chamada Gia Tolentino, que ela fala uma coisa muito interessante que eu acho que cabe um pouco nesse debate. Ela fala que o capitalismo já explorou todos os recursos naturais, né? O último recurso natural que faltava explorar é o indivíduo, né? E aí as curtidas e ser visto na internet ou essas coisas viram um incentivo também econômico, né? Um incentivo econômico para o próprio eu, né? Então, acho que é uma coisa interessante também. É isso. Sobre esse cancelamento sumário, eu recomendo aqui, achei o vídeo no YouTube, peço que vocês copiem, é maravilhoso, é do Spartacus, que é um influencer, e ele fala sobre as etapas do cancelamento, né? Que basicamente constitui um personagem público, ele se torna um cara interessante por algo que ele faz, por algo que ele realmente faz. Então, tem um traço ideal, esse traço ideal eleva ele à condição de ego ideal, começa-se a haver expectativas maiores que esse sujeito pode corresponder, ele tem o momento do vacilo, que é um suposto vacilo que ele dá, e aí as expectativas de idealização ele não consegue responder, e aí vem o cancelamento sumário. Esse cancelamento sumário é a liquidação total. O Václavsky, que tem um livro que chama Pragmática da Comunicação, diz que a forma mais violenta de comunicação é ignorar a existência do interlocutor, né? Não tem coisa mais violenta, mais do que você xingar, mais do que você humilhar, mais do que você manipular, a coisa mais violenta é você fazer o que a gente faz com um bêbado que se aproxima no bar. A gente nem estabelece contato visual com ele, finge que ele não existe, que ele não está ali, né? E o cancelamento é essa política, que é o ato mais hostil e sádico, tipo, agora você não existe para mim, eu apago, eu te silencio, né? A Paloma, ela perguntou sobre, né, a perspectiva de quem está lá dentro. É uma desorientação muito grande, na verdade, em relação do que está acontecendo lá fora. Por exemplo, quando eu saí da casa, eu não sabia mais como pegar no celular. Sério. O celular é uma coisa que a gente usa todo dia, né? Então, a primeira vez que eu peguei um celular, assim, 3 meses depois da casa, eu não sabia como pegar no celular. Então, você fica meio perdido, com sentimentos à flor da pele por alguns dias, até você se situar e entender o que está acontecendo. Então, lá dentro, e por mais que você seja sábio, assista o programa, é muito difícil você ter uma visão do que está acontecendo, que é a mesma do público. E o público quer que você tenha a mesma visão que ele. E é praticamente impossível, né? Porque ninguém é cartomante, né? Ninguém lê cartas, enfim. É isso. Por minha parte, eu fiquei bastante desorientado mesmo lá dentro. Precisei de uns dias para voltar à realidade, em alguns aspectos mais simples e algumas coisas mais complexas, demorei anos para entender o que está acontecendo. Oi, Paloma. Eu acho que, para falar um pouco de cancelamento, todos nós nos vimos um pouco como espelho, né? Todos nós, de certa forma, operamos na lógica da exclusão, né? A gente sempre afasta o que é diferente, mas a gente faz tudo isso de uma forma muito disfarçada, né? Eu não vou declarar ali que eu vou te excluir. O Big Brother não. O Big Brother, ele dá voz, né? O cancelar vira quase uma ordem, né? Eu vou eliminar, eu vou excluir você, eu vou te cancelar. E quando o Júlio traz a questão, né, de que a indiferença é o contrário do amor, né? Quando eu deixo de me importar, eu vou ser completamente indiferente. E eu acho que o Big Brother traz isso, né? Esse cancelamento e a oportunidade das pessoas exercitarem a indiferença também, que a gente disfarça muito aqui no nosso cotidiano. Escuta, posso falar?
nós estamos fechando, né, pelo que a Isabela falou. Eu só queria falar, eu aprendi um monte, porque como eu não tenho familiaridade com o BBB, eu aprendi um monte escutando os colegas. Mas é que me lembrou, tem um tipo do estado alterado de consciência. Nos anos 60 e 70, a gente fazia workshops, tinha uma força do pessoal, terapia centrada na pessoa, os rogerianos, e tinham grupos, os gestalterapeutas, tinha um movimento humanista forte, que era o movimento do potencial humano. Eu fui para a Califórnia, e você ficava confinado como um BBB, mas você não era filmado, e tinha um monte de gente confinada, é como se fosse uma tela sem moldura, não tinha nem moldura. E tinha um movimento do grupo, tipo uma sabedoria grupal. Tinham brigas terríveis, e depois tinham conciliações. E se o workshop demorasse um dia, isso acontecia, tinha uma curva, que acontecia em um dia, ou em uma semana, ou em um mês. Tinha workshops de meses, e eram pesquisas e experimentações. Você saía dali num tipo do estado alterado de consciência. Eu falava, eu estou em processo. Que era isso, era muito difícil você retomar o contato com as coisas banais. Tipo o Mahmoud falando que ele não sabia mexer no celular, dá um estranhamento. E a gente achava que aquilo era autoconhecimento. Tinha um propósito diferente, não tinha ninguém ganhando dinheiro, mas é parecido o relato. Eu queria agradecer o convite e mandar um beijo para a Maíra Portugal, que nos assiste. Eu sou fã dela. E um beijo para todo mundo. Beijo, gente. Obrigado também. Beijo. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Adorei estar aqui. Aprendi muita coisa também. Um beijo, gente. Boa noite, obrigada. Agradeço aos debatedores por todas as falas instigantes, ao público pelas participações, ao suporte do CEP pelo apoio. Agora os microfones vão ser liberados para que todo mundo que queira possa se despedir. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Obrigado. Foi ótimo, muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Abração. Vejam os vídeos aí que eu postei. São bem legais, bem instrutivos. Abraço.